Fala pessoal, tudo bem? Maurício Martins aqui, o Head Partner da unidade de CFO as a Service aqui na Visp, e hoje eu quero elucidar um pouquinho essa planilha para vocês, que é uma planilha que eu modelei para a gente conseguir responder aquela seguinte dúvida, né? Devo ou não tomar uma dívida para alocar esse recurso na minha empresa? De maneira muito simples, as únicas coisas que a gente quer saber sobre uma dívida é: ela dá retorno e ela cabe no meu caixa? Dá para pagar? Se as respostas são sim, eu não tenho por que não usar uma dívida para crescer a minha empresa. Então, como é que a gente chega nesse resultado com o mínimo de premissas possível? Eu vou começar pelo CAC, que é quanto custa trazer um novo cliente para a minha empresa. Isso aqui é um número que a gente pode auferir extraindo os números de o que eu gasto com marketing e vendas, dividido pelo número de novas vendas, novos clientes. Então a gente pode olhar para esse número. Eu vou usar alguns exemplos genéricos aqui, alguns números genéricos, para a gente entender a mecânica, a lógica da coisa. E cada empresa vai ter uma realidade, uma adaptação um pouquinho diferente. Então vamos imaginar aqui que eu gasto R$50 para trazer um novo cliente, um novo consumidor para minha empresa. Partimos disso, né? O CAC sozinho não diz nada, né? Não interessa se o meu cliente custa R$5 para ser adquirido ou se ele custa 50 mil. Interessa se ele se paga. Então, eu não só quero um CAC baixo, eu quero um LTV alto, eu quero um ROI bom, né? Então, começamos por aqui. Segunda pergunta, eu preciso entender qual é o meu ticket médio, né? Esse novo cliente que eu trago, o que ele compra de mim? Ele compra a quanto em média? Então, vamos usar aqui também cerca de R$100 como ticket médio. Pode ser uma recorrência, pode ser um varejo, né, um one-time, compras pontuais. Aí eu preciso entender quantas vezes, em média, no tempo de vida, esse cliente compra de mim. Então, quer seja uma recorrência, que vai ser em meses ou em anos, né? Quer seja quantas vezes esse cliente recompra de mim, eu vou ter um período. Então, vamos dizer aqui que ele compra ou permanece 5 vezes, né? Então, cada usuário único vai ter comigo um ARPU, né? Uma receita média por usuário de R$500. Cada usuário novo, né? Esse usuário novo que eu adquiri através do meu CAC, ele vai comprar cerca de 5 vezes na vida útil dele comigo, ou vai ficar 5 meses comigo numa recorrência. Ele vai comprar cerca de R$100 a cada nova compra, ou essa é a mensalidade dele. Então esse usuário único vai trazer R$500. Aí eu preciso responder a seguinte pergunta, né? Quanto sobra do meu produto, do meu serviço, depois de pagar todos os variáveis? Ou seja, eu vou faturar com esse cliente R$500. Quanto vai sobrar disso depois que eu pagar o imposto, o custo direto de produzir ou comprar para revender o meu produto, o custo direto de mão de obra de entregar o meu serviço? Então, quanto sobra para pagar as contas fixas, né? Não aquelas que eu incorri necessariamente para gerar essa venda, esse faturamento. Então, eu vou usar aqui uma margem de contribuição. A margem média no mundo tende a atender a 30% entre N setores, né? Então, vamos entender aqui 30% de margem. Isso significa que eu vou ter aqui um LTV, ou seja, este ARPU contra esta margem vai contribuir, vai gerar R$150 líquidos para que eu possa pagar as minhas outras contas fixas, que eu não preciso aumentar elas para gerar essas vendas, esses faturamentos. Agora eu tenho um indicador chamado ROI, né? Quantas vezes esse LTV é o meu CAC. E aqui eu quero buscar um retorno primeiramente positivo, depois um retorno muito bom. Então um retorno de 3, eu vou até trazer uma ilustração aqui para nós, né? O ROI, ele não é um indicador que somente quanto maior, melhor. Então a gente vai ter aqui o seguinte cenário, né? Eu quero um ROI 5, por que não 10? Né? Então, claro, um ROI que é menor que 1, ele é prejuízo na lata, sem dúvida, ele é prejuízo. Um ROI de 3 até 1, eu estou numa zona de perigo, sobra muito pouco de margem, né? Eu preciso entender o porquê que sobra tão pouco, né? É caro vender, o meu produto deixa uma margem ruim, o cliente recompra pouco, o cliente fica pouco tempo comigo. Maior que 3 para 1, eu já estou na zona de esperança. Maior que 5 para 1, super crescimento. Só que qual é a questão, né? Eu quero um ROI 5, eu não quero um ROI 10. Por quê? Um ROI 10 está me indicando que tem dinheiro na mesa, tem oportunidade a ser capturada, tem um custo de oportunidade que eu não estou abraçando hoje. Então, se eu tenho ROI 10,
eu quero o quê? Aumentar a minha despesa com vendas e marketing, porque assim eu vou crescer mais, ainda assim com um retorno muito bom. Então não interessa ter um ROI 200. Um ROI 200 só está me dizendo, eu estou deixando dinheiro na mesa, eu poderia estar crescendo numa velocidade que eu não estou. Então o alvo no ROI é 5. E como a gente olhou lá no cálculo, a gente chegou no ROI 3. Vou partir dessa premissa. Essa é a empresa, é assim que o negócio funciona, eu vou usar esse ROI para ponto de partida, né? E aí nós temos aqui a seguinte condição, vamos pegar uma dívida, vamos pegar um valor para usar para a empresa poder crescer. Vou usar alguns números novamente genéricos, vou usar aqui 1 milhão de dívida, né? Quanto vai custar essa dívida? Vamos pensar aqui em 2% ao mês. E essa dívida vai estar alongada em 60 meses. Aqui eu já tenho o seguinte cenário, e a resposta para mim já está bastante clara, né? Não vale a pena pegar essa dívida, né? Por quê? A dívida inicial é 1 milhão. O saldo devedor dela, inteira, né, com juros e tudo, vai vir para cá como 1,7, quase 1,8 milhões. O resultado bruto, né, quando eu alocar essa dívida em novas vendas, né, eu estou usando essa dívida para comprar novos clientes, né, seja via tráfego, seja via comercial, não interessa o caminho, eu estou alocando esse 1 milhão em gerar novos clientes, novas vendas, novos faturamentos. Eu já estou vendo aqui que o bruto disso, né, aquilo que vai lá para o ARPU lá em cima, é 2 milhões. Olha, 2 milhões contra uma dívida de 1 milhão, até tudo bem. Contra uma dívida de 1,7, que é o total, preocupante, porque o resultado aqui já dá 1,16, é muito apertado. Só que quando eu vejo que desses 2 milhões, a margem que vai sobrar é só isso aqui, aí essa conta já dá 0,35. Não deu maior que 1, né? Então eu já daqui já descarto o tomar a dívida. O que a gente pode corrigir nessa empresa, né? Porque o ponto é, a dívida, ela pode ser ruim ou ela pode ser muito boa. Não à toa, as maiores empresas do mundo usam dívida para crescer e eles não chamam de endividamento, chamam de alavancagem, né? Então, o que está de errado nesse negócio? A gente pode olhar para várias questões, né? Pode ser um ou mais fatores, né? Mas pode ser que o meu CAC está muito alto porque eu estou buscando meu cliente no canal errado. Eu estou estou alocando mal o recurso. Talvez se o meu CAC fosse R$40 por novo usuário, melhorasse. Ainda não está bom o suficiente. Dá para melhorar esse CAC? Eu vou testar canais, eu vou otimizar esse meu recurso e no limite o meu CAC chega a 35, mantendo margem, mantendo preço, mantendo tudo onde está. Melhor CAC que eu consigo, 35. Faz sentido já usar essa alavancagem? Ainda não. Por mais que a gente tenha um ROI excepcional, 4,29 é muito bom, o maior problema, para mim, de cara, já está na margem. Então, ou a gente aumenta muito o ticket médio para esse faturamento aumentar muito, ou a recompra. Então, vamos pensar aqui, 300 resolve o problema? Resolve. Será que dá para aumentar esse ticket médio para 300? Talvez não. Vamos lá, vamos ser não tão otimistas. Eu consigo fazer upsell, cross-sell, eu consigo aumentar minha precificação de base e tudo. Esse cliente não vai comprar só o produto A, ele vai comprar o B e o C. Eu vou ter agora um ticket médio de 120. Resolveu o problema aqui embaixo? Ainda não. Por mais que, se eu vendo nesse formato, eu tenho um ROI 5, tá? Ótimo o retorno na operação. Eu gasto 35 para adquirir um novo cliente, ele me deixa R$600 de faturamento, desses 600 eu vou ter 180 de LTV, que é muitas vezes, né, 5,14 vezes o quanto custou para adquirir esse cliente. Mas ainda não justifica bem a alavancagem aqui. Por quê? Porque o juro está caro, porque o prazo também ajuda a aumentar esse montante, então ainda não dá aqui um indicador maior que 1. Ele tem um bom retorno interno, mas considerando alavancagem, considerando dívida, não necessariamente. Então aqui a gente ainda pode fazer o seguinte, dá para trabalhar melhor essa margem aqui? Será que eu não estou no regime tributário errado? Será que eu não estou considerando algum fator de maneira errada? Será que eu não estou precificando mal esse produto? Então, se eu conseguir aumentar essa minha margem, por exemplo, para 35, já aproxima melhor.
Vamos pensar aqui que a gente está trabalhando num setor com uma margem um pouco mais eficiente, um pouco melhor. 45 de margem já é bem melhor, mas ainda não deixa uma resposta maior que 1 aqui, porque o que vai sobrar dessa alavancagem ainda não é maior do que o meu saldo devedor total. Aqui já é um indicador bem bacana de 2. O problema ainda está na margem. Então, talvez se eu conseguir fazer que esse cliente compre 6 vezes em vez de 5, eu ainda melhoro o meu ROI, mas eu ainda não chego num resultado maior que 1. Dá para renegociar um pouquinho essa dívida? Talvez se ela for 1,9, dá para pagar? Quase. Se em vez disso for 50 meses, quase. Então a gente chega bem na tampinha aqui do resultado 0,99. Então o que ainda dá para otimizar nessa empresa? Poxa, a gente foi lá, trocou canais, testou canais de aquisição, diversificou o portfólio, agora a gente vende por múltiplos canais, isso reduziu ainda mais o CAC, eu consegui otimizar ainda mais minha estrutura de precificação, agora é 125, e eu consegui ter, pronto, na verdade nem precisa mexer na margem, a gente já tem uma resposta muito bacana aqui, que é o custo total da dívida, que eu consegui renegociar, agora é 1,9, né, aqui tá 2%, só tá agrupadinho ali o número, a gente vai ter um custo total da dívida de 1,6, a grosso modo. O faturamento que essa dívida vai me gerar ao longo do tempo vai ser aqui 4 milhões e quase 200. Então, quando eu jogo esse faturamento contra o montante da dívida, eu já tenho um múltiplo de 2,67, excelente. Quando eu pego a contribuição que ela vai gerar, ou seja, desse 4 milhões, quanto sobra? Sobra 1,8, que já é maior do que esse 1,5 que a gente tem aqui em cima, né? Então eu tenho um múltiplo de 1,2. Então aqui precisa ser maior que 1 e aqui também, para garantir uma excelente alocação desse capital, porque senão eu posso prejudicar um pouquinho o resultado da minha empresa se não for próximo ou maior que 1, né? Então a gente vai ter aqui o seguinte, esse 1 milhão de dívida a 2% em 50 meses, ela vai ter um PMT, ou seja, um pagamento mensal, né, uma parcela de 31 mil reais. Considerando que eu precise gerar novo faturamento para pagar, sem tirar do meu caixa, sem tirar do meu faturamento atual, quanto eu preciso vender do meu produto para pagar essa parcela sem tirar do meu bolso? Praticamente 70 mil reais. Com o meu ticket médio, isso significa, em média, 554 vendas. Então, quanto que eu tenho que gastar para adquirir novos consumidores que vão me gerar essas vendas? Mediante aquele CAC que eu tenho lá em cima, eu preciso gastar quase 17 mil reais para gerar um novo faturamento de quase 70, para que sobre o que paga essa parcela aqui sem tirar do caixa. Então, aqui, olhando para esse cenário agora, a gente já começou com o cenário base, a gente ajustou, a gente mexeu na conta e a gente vai ter o seguinte: devo tomar a dívida? Vamos olhar aqui embaixo o resumo estratégico. Da ROI, dá excepcional. Excepcional. Poderia até ser menor, né? Então, da ROI, positivo. Dá sim. Então vamos colocar um Vzinho aqui. Cabe no caixa? Aqui, né? Precisa de uma análise um pouco complementar, mas pensando que eu vou ter o recurso em caixa para gerar novas vendas, né? É uma alavancagem, uma dívida para crescimento. Se não cabe no caixa atual, eu preciso gerar essas novas vendas aqui. É factível? Dá para buscar isso? Eu vou presumir que se a empresa está investindo para crescer, ela está buscando novas vendas, ela não vai só contar com o caixa atual. Mas no melhor cenário, no cenário mais otimista, ou melhor, até no cenário mais conservador, no meu fluxo de caixa atual, eu já consigo pagar essa parcela? Então, vamos presumir que aqui tem dois caminhos, né? Um pouco mais arrojado, um pouquinho mais conservador. Então, sim, cabe no caixa. E, mesmo que não coubesse no caixa atual, as novas vendas vão suprir? Sim. Então, a gente tem indicadores suficientes aqui, a gente tem base suficiente para tomada de decisão de devo alocar essa dívida, devo tomar essa dívida. É claro que, para melhores premissas, né, melhor ainda, a gente precisa evoluir um pouquinho no estudo de mercado, aprofundar um pouquinho mais no fluxo de caixa atual da empresa, na projeção dos próximos meses, para que essa decisão seja ainda mais embasada. Mas no fim das contas, o que a gente precisa responder para tomar uma dívida? Dá para pagar e ela vai dar retorno.
Então aqui a gente já consegue ter bastante clareza sobre esse modelo e entender se uma dívida vale a pena ou não. A gente até pode brincar um pouquinho com o resultado, porque olha, o CAC ele vai tender a subir, sim, ele vai, né? Como isso impacta o meu resultado? Como ele vai depauperando resultado? E até pensando no seguinte, né? Já vou dar um exemplo muito bom de por que é que quando a gente tem números positivos como estes, é mais do que pode, né? É um devo literalmente, devo tomar uma dívida. Eu acabei de trazer o ponto de o CAC só deve subir. Por quê? Hoje, um percentual muito pequeno das empresas do Brasil, do mundo, investem, por exemplo, em tráfego pago, em marketing digital. Então a gente está competindo com muito poucos, né? Então a gente vai ter um CAC hoje que ele só tende a subir, por quê? Porque amanhã mais empresas estarão competindo pela mesma posição. Então o leilão da mídia vai ficar cada vez mais caro. Então certamente esse CAC vai subir, certamente. Então se eu tenho hoje um cenário de CAC a R$30, quanto que era o CAC 10 anos atrás, né? E a gente acompanhando alguns números, em certos setores era 10 vezes menor, 100 vezes menor. Então daqui 10 anos, como é que vai estar esse CAC? Então a gente pode com certeza presumir que ele só vai subir. Então eu tenho um custo de oportunidade para abraçar, que é o seguinte: nessas condições aqui, se eu tenho ROI 11,25, eu deveria urgentemente alocar esse recurso, por quê? Vamos presumir aqui que o meu ticket médio eu nem consiga mexer mais nele, ele vai manter flat ou pelo menos atualizado pela inflação, então não tem ganho, não tem perda. O número de recompra vai ficar o mesmo, a margem de contribuição vai ficar a mesma, mas só o cliente vai ficar mais caro de adquirir. Eu deveria alocar esse recurso imediatamente, porque ano que vem o CAC já vai para 35 e esse meu ROI diminui. No ano seguinte já vai para 45 e o meu ROI diminui. E se a gente for olhar já nesse exercício, a mesma condição de dívida, agora com um CAC um pouco mais alto, já deixa de valer a pena, né? Ou pelo menos vai ficar bastante mais arriscada. No próximo período, esse CAC vai para 60, então já dobrou da nossa posição inicial de 30. Ainda tem o ROI 5, o que é muito bom, mas já não dá mais para crescer contando tanto com a dívida dessa forma, pelo menos nessa taxa, pelo menos nesse período. Então, o custo de oportunidade precisa ser levado em conta, porque amanhã é mais caro crescer. Amanhã é mais caro que hoje. O que é que eu posso crescer hoje que é mais barato do que amanhã? Então, espero ter esclarecido um pouco melhor essa planilha, esse modelo, e otimizar aí o modelo de tomada de decisão quando a gente fala de dívida, alocar, crescer com ela ou não. Até mais!